nome é Luiz, sou instrutor de Promop e vou mostrar para vocês como fazer um render com uma qualidade mais real. Vocês podem estar usando isso como uma dica, né? Eu vou deixar sempre essas dicas prontas no meu canal do YouTube. Vocês podem estar me deixando comentários e tudo mais, vou estar perguntando mais sobre essa questão. Sobre a questão do render, eu sempre quando a gente finaliza o projeto, a gente põe deixa eu só deletar essa parte aqui. Sempre quando a gente termina o projeto, a gente vai renderizar ele para poder estar apresentando em imagens JPEG. Que é o render, ele transforma o ambiente 3D numa imagem 2D, causando todos os efeitos de luz e lâmpada e material que você quiser. Com isso, eu constituí um triângulo do bom render. Esse triângulo do bom render, ele tem como base a configuração do render, a configuração da luz, que são as bases desse triângulo. Com essas duas bases você já começa a poder renderizar o seu projeto. E a configuração do material que fica no topo dessa pirâmide, desse triângulo, que vai diferenciar de um projetista a outro. Se você fizer um laboratório bom, descobrir como mexer as ferramentas e tudo mais, você vai ter um render com uma ótima qualidade. Se você fizer mais ou menos a questão do material, não souber mexer muito bem, você vai ver para o seu projeto que ele vai ficar de menor qualidade, mas isso varia de um para outro. Varia muito mais na questão da edição de material. Vou mostrar para vocês. Vamos dar, por exemplo, que esse aqui seja um projeto pronto e eu vou estar renderizando esse projeto. Para poder estar fazendo o render dele, eu tenho que fazer as três etapas: configurar o render, configurar a luz e configurar o material. Vou estar mostrando duas dessas etapas para vocês. Vamos configurar o render. Para configurar o render, a gente vai em render personalizado e ele vai abrir essa janela para vocês. Na questão da resolução do render, vocês podem escolher o tamanho que vocês querem dessa imagem. Você pode personalizar um tamanho, você pode estar escolhendo alguns tamanhos padrões que existem nos computadores, ou usar o ambiente 3D. Eu prefiro usar o tamanho do ambiente 3D, ou seja, é isso aqui que eu estou vendo, eu vou ter como uma imagem tudo isso que eu estou vendo. Se eu botar um tamanho e eu não acertar a posição dessa imagem, eu posso estar recortando o projeto, pode estar ficando não ficando muito bom. Então eu posso deixar com o ambiente 3D porque eu estou visualizando que eu vou renderizar, fica muito mais prático, ok? Cor de fundo, se você clicar na cor de fundo, você pode estar escolhendo que cor você deseja. Eu costumo sempre deixar a cor preta porque ela destaca mais o projeto. Qualidade, ele está perguntando que tipo de qualidade. Existe três: o normal, a média e a alta. Essa qualidade vai influenciar como? Se você fizer um render com qualidade normal e depois um render com qualidade alta, você vai ver a diferença mais na questão das sombras e no detalhe das linhas dos móveis. Ele vai tirar um pouco mais essa serrinha que você vê aqui, ó. Ela não está uma linha bem reta, ela está uma linha com serras. Então essa serradinha aqui, ele vai ficar mais alinhado, a sombra não vai ficar tão reta, ela vai ficar mais no efeito, vamos dizer assim, degradê, começa escuro e vai caindo, né? Já na qualidade normal, ele costuma deixar a sombra sempre na mesma tonalidade, mas também depende muito do computador. Se o computador é bom, a qualidade alta vai facilitar. Se o computador não é tão bom, vamos utilizar a qualidade normal, que vai ajudar bastante. Na parte de iluminação, a gente vai pegar a iluminação padrão, vamos deixar ela habilitada. Se você já tem ela habilitada, ótimo. Por que eu estou deixando ela habilitada? Porque eu não botei luz e lâmpada nenhuma no projeto. Então eu vou estar utilizando a iluminação padrão do Promop. O brilho dela, geralmente, ele está 0,5, ok? Vocês vão deixar em 0,1, para que você não tenha aquela explosão de imagem quando você estiver renderizando. Objetos com transparência, ou seja, se tem uma porta de vidro nesse dispensador, se o objeto de transparência estiver 0, ele não vai deixar a luz transpassar o vidro. Se eu deixar com qualidade 20, a luz passa demais, dependendo do vidro que eu coloco. Se eu deixar com qualidade 10, fica uma ótima qualidade, eu enxergo o vidro na porta. Ok? Luz. Na parte de luz, esse no caso é a questão da luz do Promop. Esse solzinho representa a luz padrão que eu estou utilizando.
eu vou deixar ele posicionado mais ou menos no meio do meu projeto, ok? Para iluminar todo o meu projeto. A altura da luz, se você tiver com um valor diferente, você coloca 2.500, que é, como eu tenho um aparelho de 2,60 de altura, com 10 centímetros eu vou ficar com 2,50 m. E como aqui eu trabalho com milímetros, por isso que eu adiciono mais um zero, ok? A intensidade da luz, se ela estiver em 0,9, você altera para 0,2, para ficar uma intensidade boa. Vou clicar em renderizar. Pois bem, nós já temos o nosso primeiro render, né? Claro que eu não botei nada de material nesse projeto, ele só dá só os módulos e a geometria do pé. Então, eu vou deixar, a gente vai, esse é um início para você começar a renderizar, ok? Agora, tem um outro jeito de você também estar usando, que é a edição de luzes. Essa primeira parte foi a edição do render, configuração do render. Então, eu vou minimizar. O que eu vou fazer agora? Eu vou estar instalando as luzes. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar pelo módulos, decore, luminárias. Aí na lista eu encontro a parte de luminárias na parte do decore, para ser mais arte, né? Cheguei na parte de luminárias, eu vou estar pegando a luz ambiente, colocando mais ou menos no meio, pelo chão mesmo, tá? Vou soltar, e ela ficou posicionada no meio. O que acontece? Por que eu coloquei pelo chão? Porque é 15, eu posso dar altura para ela. Como eu quero deixar a mesma altura que a outra luz do promóvel, vou deixar com 2,50 de altura. Ela está aqui em cima agora. Ok? Vou botar a intensidade 0,2, uma luz ambiente. Claro que essa intensidade você pode estar aumentando, mas cuidado. Se você aumentar demais, a imagem fica muito clara. Você vai na configuração do render, diminui o brilho, parece que nada resolve. Se não resolver lá, você dá uma olhada nas luzes. Muitas vezes as luzes podem estar com intensidade muito alta. 0,2 é uma intensidade boa, ok? Vou deixar ela fazer sombra porque eu quero que faça o mesmo efeito que fez a luz padrão do promóvel. E a cor dessa lâmpada eu vou deixar branca, que é uma cor clara. Ok? Agora eu vou fazer um render. Para isso eu vou ter que ir no render personalizado, para iluminação e desabilitar a iluminação padrão do promóvel. Fazendo isso eu faço a renderização. Vou lá. Agora eu tenho o mesmo, botei a lâmpada, também tenho o mesmo efeito, mas por um lado, quando eu coloco essa lâmpada, bem, já está ficando um efeito bacana, mas está muito escuro esses cantos aqui, ó. E o que eu vou mostrar para vocês? Se vocês já foram em estúdio, vocês já viram já os fotógrafos batendo foto e tudo mais, eles têm aqueles pedestal com guarda-chuva e uma luz dentro desse guarda-chuva presa ao pedestal. O que acontece? Eles utilizam a iluminação desses pedestais para que quebre um pouco essa sombra, para não ficar tão forte. A gente vai fazer a mesma coisa, vamos inserir no nosso ambiente duas lâmpadas. Uma vai ficar nesse canto, para dar iluminação nesse canto que a gente quer. Então vamos deixar essa lâmpada posicionada um pouco afastada do canto que a gente quer iluminar. E vamos colocar a outra no outro canto. Eu quero, como eu vi muita sombra aqui, eu quero deixar mais afastada a iluminação. Ok. Vou posicionar, já inseri as duas lâmpadas, eu vou editar elas. A lâmpada que eu coloquei aqui, já vou colocar 1,40 de altura, porque ele não fica na mesma altura que a lâmpada que eu já tenho. Essa lâmpada ela vai ficar a meia altura para poder dar luminosidade onde essa luz principal aqui em cima está fazendo sombra. Ela vai fazer sombra e essas luzes auxiliares aqui vão dar quebra da sombra. Então, para começar, você pode deixar 1,40 m. Claro que você pode estar alterando, deixando mais baixo ou mais alto se houver necessidade. O que você tem que ver é o resultado final. Você está ficando como você deseja, ok? A intensidade que eu vou, como é uma luz ambiente, eu vou deixar a intensidade de 0,2, porque como ela espalha a intensidade da luz, ela vai espalhar a luminosidade, então eu deixo uma intensidade um pouco mais baixa para que ela não fique tão explodida essa cor. Ok? A sombra, eu não vou querer a sombra, eu simplesmente quero a luminosidade dessa lâmpada. A mesma coisa eu vou fazer na outra lâmpada, eu vou querer 0,2 intensidade, não vou querer que ela faça sombra e vou alterar a altura dela do chão, 1,40 m.
Vocês podem estar utilizando essas configurações, vocês vão ter um ótimo render, tá? Mas tudo também depende de como é que é o projeto de vocês. Se você precisar de mais uma lâmpada, você insere mais uma lâmpada para poder estar quebrando a imagem. Se a imagem ficar explodida, diminui a intensidade das lâmpadas de 0,2 para 0,1, todas elas, porque se eu for ter agora esse ambiente vai ficar um pouco mais iluminado, porque eu tenho 0,2 mais 0,2 mais 0,2 de luz, então eu tenho total 0,6 de intensidade, mas como eu espalhei, ele não tem intensidade só, então não vai ficar tão forte essa lâmpada, mas vai espalhar a iluminação. Feito isso, eu venho aqui no render, só que como eu já desabilitei o render, a luz padrão do ProMob, eu venho aqui em render com qualidade normal, né? Pois bem, vocês podem notar agora que o canto não está com tanta sombra, o projeto está um pouco mais iluminado e a gente enxerga o canto que a gente tem no nosso projeto. Isso dá mais realidade para o nosso projeto. Às vezes a gente quer mostrar para o cliente uma lateral e a sombra está atrapalhando, a gente utiliza isso para que a sombra não atrapalhe tanto o projeto. Ok? Vamos dar uma olhada como ele ficou. Então, o primeiro, o segundo, o luz padrão, né? Não alterou muito porque ficou de igual para igual. Mas o terceiro, se vocês notarem, mais, tem mais luz. Esse é o primeiro, esse é o terceiro. Com mais luminosidade no ambiente, você fez a quebra de sombra e o projeto ficou bem melhor. Ok? É isso, pessoal. Eu vou estar postando esse vídeo no YouTube. A segunda parte do vídeo eu vou estar construindo e aí faço. Assim que estiver disponível, vocês podem estar acessando e visualizando a questão da configuração de material para o render. Ok? O render parte 1 então está finalizado. Vocês podem deixar comentários e perguntas que eu respondo via YouTube. Ou se não, por e-mail mesmo. Grato.